Bom, meu nome é Vitor Hugo, nosso grupo vai apresentar sobre combustíveis. Eu vou falar um pouco da introdução e o primeiro tópico, que são os requisitos de uma reação de combustão, a equação e os aspectos relativos à termoquímica. Bom, a introdução, as reações de combustão são bastante comuns no nosso cotidiano e são também muito importantes, pois elas interferem na evolução de vários setores da nossa sociedade, sendo que o homem foi aprendendo a utilizá-las conforme a necessidade. Por exemplo, o alimento que comemos é preparado por meio de combustão de gás de cozinha, que é formado por uma grande parte por gás butano, ou por meio da combustão de lenha, carvão e outros combustíveis sólidos. Por isso, a combustão é caracterizada por três partes necessárias: o combustível, o comburente e a energia. Bom, os requisitos de uma reação de combustão, a equação e os aspectos relativos à termoquímica. Uma combustão, ela se caracteriza pela oxidação completa ou incompleta. Quer dizer, completa ou incompleta. De um combustível por ação de comburente com liberação de energia na forma de calor. Assim, toda reação de combustão pode ser interrompida se eliminarmos um desses três fatores. Esse princípio é usado em combates a incêndios e é costume representar isso por um triângulo de fogo em que um lado é o comburente, o outro é o calor e o combustível. As equações da reação de combustível. A equação, em síntese, é uma hidrocarboneto e é sempre a seguinte: combustível mais oxigênio, dióxido de carbono mais água mais calor, que é o comburente, presente na atmosfera com a liberação de energia. Bom, a termoquímica. A termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor, ou seja, a transferência de energia envolvida durante as reações químicas. Os principais conceitos da termodinâmica são eles: o calor, a energia e o trabalho. Na termoquímica, as reações químicas que ocorrem durante as trocas de energia na forma de calor são divididas em reações exotérmicas e endotérmicas. Bom, as endotérmicas, a relação endotérmica acontece pela absorção de calor. Nesse caso, um corpo absorve o calor e simultaneamente libera calor pelo sistema em que está inserido. As reações endotérmicas são caracterizadas pela sensação de resfriamento. Um bom exemplo da reação endotérmica é o fenômeno de fotossíntese. E as exotérmicas, na termoquímica, ela é composta por relação endotérmica. Nesse caso, o que ocorre é a liberação de calor durante as reações químicas, a sensação caracterizada por fenômeno de aquecimento, e um exemplo do cotidiano que consiste na relação exotérmica é aquecer as mãos na lareira. A combustão da lenha libera calor pelo meio externo, causando a sensação de aquecimento. Eu me chamo Arielle e vou falar o que são combustíveis, quais são os tipos de combustíveis, qual a importância e a origem do combustível. Então, os combustíveis como substância, que ao sofrerem uma reação química com outra, produz energia térmica. A tal energia produz também e pode ser convertida em energia mecânica, e assim pode ser utilizada para trabalho mecânico. Entre as características desejadas para um combustível estão baixo custo por conteúdo energético, disponibilidade, facilidade, transporte e armazenamento. A possibilidade de utilização com as tecnologias disponíveis, além de baixo custo operacional e de investimento. Os tipos de combustíveis. É possível classificar em duas classes básicas: as renováveis e os não renováveis. As renováveis geralmente são de fontes vegetais e as não renováveis são as que englobam combustíveis fósseis e combustíveis nucleares. O combustível renovável são chamados porque derivam de fontes inesgotáveis de energia, pois suas quantidades se renovam constantemente ao serem usadas e também são mais limpas, afinal de que emitem uma menor quantidade de gás de efeito estufa, e tem como exemplo a lenha,
o óleo vegetal e o biogás. O combustível não renovável são oriundos de fontes finitas e esgotáveis. Isso porque a sua reposição na natureza é demasiada e lenta, necessitando de milhões de anos sob condições específicas de temperatura e pressão para sua formação. Tem alguns combustíveis não renováveis, mais especificamente os fósseis, aumentam a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Como exemplo, o urânio, a gasolina e o petróleo. Qual a importância dos combustíveis? Então, eles são utilizados de acordo com seu conteúdo energético. Muitas vezes é usado como uma fonte de energia. Tal conteúdo é mensurado de acordo com uma constante, o poder calorífico, e medido em unidades de energia, joule ou caloria, por unidade de massa. A origem do combustível, então, ela é utilizada de combustível pelo ser humano, com a primeira reação química da história. A descoberta do fogo, assim, a madeira e a biomassa se tornaram a principal combustível da humanidade, até que durante a Idade Média Europeia, com um aumento considerável da população, houve uma transição para o carvão. Bom, agora, como eu já expliquei a parte da combustão completa, irei explicar a parte da combustão incompleta. A combustão é incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. O que acontece? Quando o oxigênio é insuficiente, a queima não é completa. Assim, podem ser formados outros produtos, como monóxido de carbono e até mesmo carbono sólido. Sobre a combustão completa. Quando ocorre? A combustão completa ocorre quando existe oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. O que acontece? Quando há bastante oxigênio, o combustível queima completamente, produzindo dióxido de carbono e água. Por que é importante? A combustão completa é mais eficiente, liberando mais energia e causando menos poluição. Eu sou o João Arthur e sou da turma 24. Trazer perspectivas de combustíveis para o futuro, discutindo vantagens e desvantagens. O ano de 2023 representou a retomada de uma série de políticas públicas de avanços e inovações no setor de petróleo, gás e combustíveis, incluindo os biocombustíveis, elaborado a partir de muito diálogo e em consonância com as perspectivas globais de descarbonização. O projeto de lei Programa Combustível do Futuro foi uma das grandes realizações do Ministério de Minas e Energia, que vai ajudar o Brasil a atingir as metas internacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa. O Combustível do Futuro institui ainda o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, o Programa Nacional do Diesel Verde, além do Marco Legal para Combustíveis Sintéticos. Essas medidas irão impulsionar o mercado nacional de combustível de baixo carbono, incluindo setores já estabelecidos como etanol na cadeia produtiva da nova geração desses combustíveis sustentáveis. Alguns exemplos de combustíveis para o futuro é o biodiesel, que, apesar dos diversos aspectos positivos, o biodiesel também apresenta algumas características que deixam em desvantagem em relação ao outro combustível. Aspectos positivos: baixos índices de poluição, produto orgânico limpo, biodegradável e obtido de fonte renovável. O cultivo de grãos oleaginosos para obtenção de biodiesel gera empregos nas lavouras e gera alternativa ao êxodo rural. A produção de biodiesel a partir de óleos reutilizados, como óleos de fritura, permite o aproveitamento de um resíduo com grande potencial de contaminação. As novas tecnologias aliadas à produção em larga escala podem tornar a produção mais barata que aos derivados do petróleo, bem como
aumentar a eficiência energética. Não contribui para a desregulação do ciclo do carbono, efeito estufa, nem para a ocorrência de chuvas ácidas, pela ausência do composto sulfurados. Substitui combustível poluente e de origem não renovável. Aspectos negativos. Confira quais são os pontos contrários do produto em relação ao diesel que deriva do petróleo. Menor eficiência, maior custo de produção, necessita de grandes áreas disponíveis para o cultivo dos grãos oleaginosos, que gera preocupação em relação ao aumento do desmatamento e diminuição das reservas florestais. Podem provocar aumento dos grãos que servem como matéria-prima. A produção do biodiesel ainda gera uma enorme quantidade de resíduos. É possível estimar que, com a crescente aplicação de importâncias na cadeia produtiva, a produção do combustível orgânico se torne mais moderna e eficiente. Caso isso ocorra, não há dúvidas de que em um futuro próximo o biodiesel deixe de ser um coadjuvante e se torne um protagonista da matriz energética nacional. Meu nome é Lucas, sou da turma 24. A combustão demanda grande quantidade de energia de ativação e libera a energia de uma vez só na forma de chama, enquanto que a respiração celular libera energia gradualmente em várias reações biocatalisadas, nas quais grande parte da energia é utilizada na formação de ATP. Quando reagentes mais energéticos são convertidos em produtos, ocorre uma liberação de energia, o que caracteriza uma reação exotérmica. Perceba que mesmo uma reação exotérmica necessita de uma energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Assim, sem energia de ativação, não há reação, e por isso ela limita a velocidade da reação. A diferença entre a energia do produto é reagente chamada de variação da entalpia. Assim, o fato de uma reação ser exotérmica não significa que ela ocorrerá espontaneamente. É necessária uma energia que inicie o processo. Por exemplo, a queima de um papel só se inicia com o fornecimento inicial de uma chama. Semelhanças e diferenças entre combustão de glicose e respiração celular. Entretanto, existem graves diferenças. A combustão da matéria orgânica não é geralmente catalisada, necessitando de uma energia de ativação relativamente alta. Uma pequena chama, por exemplo, uma reação libera uma grande energia rapidamente na forma de chama. Assim, essa combustão envolve temperaturas relativamente altas. Em temperaturas altas não são compatíveis com a integridade da célula, ou seja, ela não fornece uma chama para o processo ser iniciado. Esse processo, obviamente, não liberará energia dessa forma. Existe um acoplamento entre essas reações exotérmicas e a formação de ATP, ou seja, grande parte da energia liberada é mantida como energia química no ATP, uma parte da energia é perdida na forma de calor, o que mostra que altas taxas de respiração celular são essenciais para a endotérmica.